Eu sou Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, nasci em São Paulo, em 14 de maio de 1959. Nasci aos 6 meses de gestação, portanto foi uma vitória superar a incubadora. Essa luta deixou, no entanto, algumas marcas em mim que me proporcionaram uma perda física relevante. Eu tenho diplegia nas pernas, né? E tenho falta de visão. Tive, porém, baixa visão até os 23 anos. Essa condição de criança com deficiência propiciou uma infância bastante diferente. Eu precisei enfrentar o temor das crianças que não sabiam lidar com isso. Não tive amigos até os 10 ou 12 anos. Minha mãe, querida, me alfabetizou, porque as escolas do Brasil não eram preparadas para meninos com baixa visão. Ela ampliava as letras, às vezes até em papel de pão, para que eu pudesse ler enquanto ela fazia o almoço. Enfim, me ensinou também a fazer contas e tudo mais. Com isso eu estudei e fiz o ensino fundamental, o ensino médio, sempre de forma a contar com o apoio de professores dedicados acima do normal, que normalmente dedicavam o contraturno para me ministrar os ensinamentos que normalmente faziam na lousa, né? Eu precisava de uma aula a mais. Mas eu brincava, minha mãe também nunca me superprotegeu, eu sempre brinquei com os outros meninos. E como todo moleque paulista, falava muito palavrão, tinha que me defender e às vezes agredir alguém para não ser agredido, né? Essa convivência normal com as crianças em escolas comuns foi fundamental. Eu divirjo daqueles que preferem as escolas especiais para pessoas com deficiência, porque elas representam um gueto. Eu não tive este problema, né? Estudei nas escolas comuns. Acho mesmo que as crianças das escolas comuns aprendem muito quando lidam com crianças com deficiência sem tabu, sem medo, sem preconceito. É o melhor lugar para que se possa aprender sobre diversidade. A escola é o primeiro foro democrático. É uma pena que o Brasil ainda não tenha generalizado as escolas inclusivas, né? Mas eu terminei o ensino médio no final dos anos 70 e não sabia como faria o vestibular. Conversei na FUVEST em São Paulo e nós desenvolvemos um método adequado para que eu fizesse a prova. Ela foi gravada em fita cassete e eu respondia os textos à mão, eu mesmo escrevendo, claro, com o nariz literalmente grudado no papel, mas isso não impediu que, com o apoio de Jesus e do Senhor, eu fosse aprovado. Fui aprovado na FUVEST, estudei Direito no Largo São Francisco, na USP, em São Paulo. Lá na faculdade tive muito problema, porque o curso de Direito implica muita leitura, os livros não são acessíveis para pessoas com deficiência, então foram os meus colegas da turma de 1984 do Largo São Francisco que viabilizaram a minha formatura, né? Porque eles liam em fita cassete também os textos que devíamos estudar. Também tive muito problema na vida profissional, porque ninguém dava estágio para o menino com deficiência, muito menos cego. Eu estudei, portanto, em nível de estágio no Centro Acadêmico 11 de Agosto, atendendo a população carente do estado de São Paulo. Eu aprendi tudo sobre advocacia. A Ordem dos Advogados foi um passeio para mim, né? Também não conseguia trabalho em empresas ou qualquer outro, porque o preconceito predominava. Naquela época não havia nenhuma legislação de defesa da pessoa com deficiência. Então o esforço foi muito grande para romper este tabu, até que eu, enfim, advoguei no meu escritóriozinho e consegui o primeiro trabalho relevante como assessor de um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, Dr. Oswaldo Preuss, que simplesmente, àquela época, observava que eu já estava a cursar o primeiro curso de pós-graduação na USP e, portanto, já me distinguia. E ele me deu essa oportunidade. Eu trabalhava redigindo decisões em colaboração com o Dr. Preuss. Eu fiz também um concurso para ser juiz em 1990, estimulado por ele mesmo. Mas, no entanto, não pude concluir o concurso, porque meu exame médico foi antecipado e eu fui cortado sumariamente da competição, sob o argumento de que um cego não poderia ser juiz.
Naquela época, no entanto, eu fiz concurso também para o Ministério Público do Trabalho, onde permaneci por 18 anos. Lá no Ministério Público do Trabalho, eu fui aprovado em 6º lugar, numa prova que contava com 4.500 competidores. Este honroso lugar me possibilitou permanecer em Campinas, onde trabalhava com o Dr. Preuss. E no Ministério Público do Trabalho eu tive a oportunidade de realizar muitas atividades relevantíssimas para o Brasil, para as pessoas, em nome dos direitos humanos. Foi um privilégio. De fato, eu vi que Deus escreve de fato, certo, por linhas oblíquas. Não são tortas, são apenas oblíquas. No Ministério Público do Trabalho, eu pude, por exemplo, alterar a CLT e contribuir com o texto da Lei 10.097, que criou a figura mais atualizada do contrato de aprendizes. Essa experiência foi tão bem sucedida que a Organização Internacional do Trabalho tem elogiado o Brasil, porque nós conseguimos, e eu participei dessa luta com muito orgulho, reduzir o trabalho infantil, que era, nos anos 90, de 20% da população economicamente ativa da PEA, né? Era 20% o número de crianças e adolescentes fora da escola. Hoje nós temos apenas 8% da PEA, mas o Brasil ainda tem a marca vergonhosa de 3.400.000 jovens de 5 a 15 anos fora da escola e trabalhando precocemente. Então essa luta continua, mas nós teremos agora em outubro de 2016 uma missa na Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, em que a Santa Sé vai adotar o combate ao trabalho infantil como bandeira na igreja também. Eu estou muito feliz porque acho que a hora que essa bandeira se tornar universal, como sempre foi, mas pouco conhecida, na medida em que as igrejas adotarem essa divulgação, tenho certeza que a convicção sobre a natureza nefasta do trabalho infantil vai se tornar mais forte. Outra atividade que eu desenvolvi foi a regulamentação de trabalhos inseguros, transformando isso em trabalho seguro do ponto de vista do meio ambiente, do trabalho, combate a fraudes na legislação trabalhista, combate ao trabalho escravo. Quem já sentiu a dor do trabalho escravo fica realmente preocupado com esse ponto. O Brasil ainda tem essa nódoa. Nós temos cerca de 25.000 escravos no Brasil hoje. E não é só lá no Pará, não. É aqui em Curitiba também, é em São Paulo, etc. O Ministério Público do Trabalho combateu isso. Eu corri risco de vida, mas também tenho muito orgulho de ter engajado nessa luta. Uma experiência muito interessante que lá foi desenvolvida foi a aplicação de uma lei que obriga as empresas a terem um percentual de pessoas com deficiência em seus quadros. Eu trabalhava nisso como membro do Ministério Público e auxiliava as empresas a encontrar caminhos de solução das dificuldades inerentes ao trabalho de uma pessoa com deficiência. Mas houve empresas que aprenderam, por exemplo, que o controle da pintura do veículo que ela fabricava era melhor se fosse feito por cegos, porque o tato é mais eficiente que a visão. Então, em várias empresas nós pudemos desenvolver colocação de pessoas com deficiência, milhares de pessoas com deficiência, no trabalho. Os meus procedimentos, os meus inquéritos possibilitaram isso. Também eu fiz uma tese de doutorado, que foi aqui da Federal do Paraná, que me possibilitou estar na ONU em 2006, colaborando com a delegação do Brasil na redação da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Esta convenção foi revolucionária porque alterou o conceito jurídico de pessoa com deficiência, que antes dela era meramente clínico. Então, ser deficiente era ter uma incapacidade para realizar os atos da vida. Esse conceito sempre marginalizou a pessoa com deficiência. Eu emergi da incapacidade, que se presumia acerca de uma pessoa cega, para o nível normal, e depois uma colocação profissional. Mas esse esforço para essa colocação foi muito grande. Eu tive um desgaste muito grande, para sair do subsolo, para estar então hoje reconhecido como um profissional. A ONU adota o conceito político de deficiência na medida em que ela determina que a deficiência estará e haverá na sociedade
na medida em que ela, a sociedade, ofereça barreiras para pessoas com impedimentos físicos, mentais ou intelectuais. Tenho muito orgulho de ter participado dessa revolução jurídica e institucional na ONU e depois aqui no Brasil, ao inserir esta convenção como o primeiro tratado internacional a compor a nossa Constituição. Convenci os congressistas do Brasil, claro que tudo isso que eu menciono se materializava por trabalhos coletivos, eu apenas colaborei nisso, né? Recentemente eu pude colaborar também na redação da Lei Brasileira de Inclusão, que passou a viger em janeiro desse ano, e tipifica essa lei como criminosa a discriminação contra pessoas com deficiências. Inclusive, a recusa de adaptar o meio social para receber uma pessoa com deficiência num local inacessível é crime hoje, porque é discriminatório. Então, todas essas conquistas jurídicas, entre outras que agora não me recordo, foram muito gratificantes para mim como direito, né? Então, hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz com o trabalho, com as realizações que eu tive no trabalho, com a superação dos preconceitos que me vitimaram muitas vezes, mas eu não sou vítima, eu fui vítima, eu superei os preconceitos com muito apoio de Deus, dos amigos e da família.